Glória a Deus. Boa noite, irmãos. Você que está do outro lado da telinha, boa noite. Que Deus te abençoe você, com toda a sua casa. Que o Espírito Santo de Deus entre agora na sua casa, no seu coração e faça morada. Em nome de Jesus. Não esqueça de colocar seu copo com água no lado do seu aparelho. No momento da oração, você vai estar participando da água consagrada em nome de Jesus, que é o ponto de contato. Você vai ter a oportunidade de fazer em nome de Jesus. Pai amado, soberano Deus, eu entrego nas tuas mãos o culto desta noite, pedindo o Espírito Santo que venha ter livre-arbítrio de agir no coração de cada um de nós nesta noite. Que o Espírito do Senhor fale com cada um de nós segundo a necessidade e a nossa precisão, Senhor. Não o que nós queremos, mas sim aquilo que o Senhor vê que nós estamos precisando de ouvir e aprender. Pai amado, soberano Deus, também entrego o diaconato, pastor que pela manhã nas tuas mãos. O Senhor continua abençoando o diaconato, abençoando cada irmão que entrou por essas portas. O Senhor abençoa, o Senhor dá graça, continua abençoando, Senhor, em nome de Jesus. Abençoa o diaconato agora à noite, aqueles que ainda não chegou, Senhor, que está preparando em direção à tua casa. O Senhor traga em paz e segurança a cada irmão. Que o Senhor seja com cada um de uma maneira poderosa e especial, no nome de Jesus. Também eu te entrego, ó Deus querido, a missionária Amanda nas tuas mãos, te peço pela vida dela, o Senhor dá ela saúde, dá proteção, livramento, cuida da tua serva, Senhor, naquele local de trabalho, ela trabalha. Deus, repreenda toda inveja da vida dela, tudo aquilo que não presta para bem de ti. Alcança o seu esposo José, seu filho Emanuel, Senhor, que ele seja saudável, em nome de Jesus. Que a casa da Amanda seja agora alcançada por ti, ó Pai, de maneira poderosa, em nome de Jesus. Entrego também, ó Deus, o município de Arcos e peço, Senhor, ó Deus querido, para os nossos irmãos que ali estão, o Senhor abençoe de maneira poderosa, em nome de Jesus. Cada igreja evangélica quadrangular, em cada denominação, o Senhor alcança com o teu poder e com a tua graça, em nome de Jesus. Abençoa o município, o país de Maurim, Senhor, que em nome de Jesus, o Senhor levanta alguém para ir lá, para pregar para aquele chefe daquele país, para que eles possam entender que só o Senhor é Deus e não há outro, Pai. Toca naqueles corações daqueles homens, Senhor, repreenda toda iniquidade, tudo aquilo que não presta, toda dureza de coração, Papai. Tira dessa nação para que eles possam ver que só o Senhor é Deus e não há outro. Pai querido, Deus soberano, abençoa o nosso Abraão, pastor Marcos, com toda a sua casa, Senhor, dando saúde, proteção, livramento, que essa cirurgia que o pastor Geraldo fez, que ela venha ter uma boa recuperação, em nome de Jesus. Coloca tuas mãos santa e poderosa, que ela venha, Deus querido, se sentir fortificada neste momento, em nome de Jesus. Pai, eu entrego nas tuas mãos a vida de cada um de nós que aqui já estamos, Senhor. Que o Senhor continue abençoando as nossas vidas de uma maneira poderosa, porque nós sabemos que só o Senhor é Deus e não há outro. Aleluia! Glória a Deus, glória a Jesus, louvado seja o nome maravilhoso do Senhor. Que o Senhor também possa perdoar todos os nossos pecados, nossas falhas, ignorância, nossos erros, que caia por terra toda dureza de coração, que é iniquidade, Senhor. Que o Senhor venha, Pai querido, de uma maneira poderosa, cumprir o desejo do Senhor na vida de cada um de nós, em nome de Jesus. É que nós te pedimos, em nome de Jesus, nós te agradecemos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória para todos sempre. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Glória a Deus. Maravilhoso tu és, Senhor. Graças nós te damos, Senhor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder.
Cristo que nos salvou, aleluia. Foi Cristo que me salvou, aleluia. Quebrou as cadeias e me libertou. Foi Cristo que me salvou. Foi Cristo que me salvou, aleluia. Foi Cristo que me salvou, aleluia. Quebrou as cadeias e me libertou. Foi Cristo que me salvou. Foi Cristo que me salvou, aleluia. Foi Cristo que me salvou, aleluia. Quebrou as cadeias e nos libertou. Foi Cristo que nos salvou. Glória a Deus. Louve os Senhor, suas palmas. Ele é digno de receber toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda adoração, hoje e sempre. Aleluia. Glória a Deus. A alegria do Senhor é a nossa força, né? A alegria do Senhor é a nossa força. A Ele toda a honra, toda a glória, todo domínio e majestade pertence a Ele para sempre. Amém. A alegria do Senhor é a nossa força. A Ele toda a honra, toda a glória, todo domínio e majestade pertence a Ele para sempre. Amém. Celebre ao Rei, exalte ao Rei, mova o céu a sua adoração. Celebre ao Rei, exalte ao Rei, se necessário for, tira o pé do chão. A alegria do Senhor é nossa força. A Ele toda a honra, toda a glória, todo domínio e majestade pertence a Ele para sempre. Amém. A alegria do Senhor é nossa força. A Ele toda a honra, toda a glória, todo domínio e majestade pertence a Ele para sempre. Amém. Celebre ao Rei, exalte ao Rei, mova o céu sua adoração. Celebre ao Rei, exalte ao Rei, se necessário for, tire o pé do chão. A alegria do Senhor é nossa força. A Ele toda a honra, toda a glória, todo domínio e majestade pertence a Ele para sempre. Amém. Celebre ao Rei, exalte ao Rei, mova o céu sua adoração. Celebre ao Rei, exalte ao Rei, se necessário for, tire o pé do chão. Glória a Deus, aleluia. Graças nós te damos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida, aleluia. Glória a Deus, glória a Jesus. Tu és maravilhoso, Senhor. Nós te amamos, Senhor. Graças nós te damos, aleluia. Tão forte como Jeová, não há outro eu não conheça. Tão forte como Jeová, não há outro eu não conheça. Deus de vitória, varão de guerra, Deus poderoso é o Senhor. Deus de vitória, varão de guerra, Deus poderoso é o Senhor. Nas falhas da Galileia, 5 pãezinhos multiplicou. Nas falhas da Galileia, 5 pãezinhos multiplicou. Deus de vitória, varão de guerra, Deus poderoso é o Senhor. Deus de vitória, varão de guerra, Deus poderoso é o Senhor. Tão forte como Jeová, não há outro eu não conheço. Tão forte como Jeová, não há outro eu não conheço. Deus de vitória, varão de guerra, Deus poderoso é o Senhor. Deus de vitória, varão de guerra, Deus poderoso é o Senhor. Nas falhas da Galileia, 5 pãezinhos multiplicou.
como Jeová, não há outro eu não conheço. Tão forte como Jeová, não há outro eu não conheço. Deus de vitória, varão de guerra, Deus poderoso é o Senhor. Deus de vitória, varão de guerra, Deus poderoso é o Senhor. Nas praias da Galileia, 5 pãezinhos multiplicou. Nas praias da Galileia, 5 pãezinhos multiplicou. Deus de vitória, varão de guerra, Deus poderoso é o Senhor. Deus de vitória, varão de guerra, Deus poderoso é o Senhor. Nas praias da Galileia, 5 pãezinhos multiplicou. Nas praias da Galileia, 5 pãezinhos multiplicou. Deus de vitória, varão de guerra, Deus poderoso é o Senhor. Deus de vitória, varão de guerra, Deus poderoso é o Senhor. Na estrada de Jericó, os olhos do cego Jesus curou. Na estrada de Jericó, os olhos do cego Jesus curou. Deus de vitória, varão de guerra, Deus poderoso é o Senhor. Deus de vitória, varão de guerra, Deus poderoso é o Senhor. Glória a Deus, vamos ser suas palmas, o heredito de receber toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda adoração, hoje e sempre. Aleluia. Glória a Deus, glória a Jesus, louvado seja o nome maravilhoso do Senhor, hoje e sempre. Aleluia. Glória a Deus. Irmão, você está sentado, coloque sobre os seus pés. Vamos receber o nosso pastor, louvando a Deus pela vida dele, mas vamos bem forte em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Amém? Deus seja louvado. Filho de Deus, boa noite. Paz seja convosco. A você que está aí assistindo este culto em algum lugar, através do seu aparelho, que Deus abençoe sua vida e que você não se esqueça de colocar do lado dele um copo de água, uma vasilha com água. Bem distante, estaremos consagrando ao Senhor, para que ela se torne o remédio da tua saúde e também a unção que você precisa para aquilo que Deus vai falar, tratar com você nessa oportunidade, em nome de Jesus. Nós estamos, irmãos, na semana da libertação. Essa semana para as pessoas que precisam de libertação, para que eles venham receber a libertação. Então vamos orar para que Deus venha dar libertação de vício, de obra maligna, libertar a nós para fazer a obra de Deus, que nós somos livres para fazer a obra de Deus, para frutificar no reino de Deus. Nós não podemos ficar presos só na nossa casa, da nossa casa para a igreja, da igreja para a nossa casa. Nós temos que frutificar o que nós estamos plantados. Aonde você mora, onde eu moro, ali é o lugar que Deus nos plantou para ganhar a rua, o quarteirão, o bairro, para ganhar as pessoas, a região, para Deus, para o Senhor. Então nós temos que estar livres para poder fazer isso. Põe a mão no coração. Senhor meu Deus e poderoso Pai, estamos na semana da libertação. Para ser livre, ó Deus, para te seguir e servir. Então, ó Pai, venha nesta hora agir na vida de cada pessoa aqui presente, para operar o teu milagre. Hoje, ó Deus, nós temos a unção completa, que é a água consagrada, para que possa, ó Deus, o Senhor trazer a libertação pelas quais nós precisamos libertar o nosso coração daquilo que é mal, libertar, ó Deus, a nossa boca livre de cordas vocais, para ser o anunciante do teu amor, do teu poder, misericórdia e virtude às pessoas, para ser luz nas trevas, para ser o sal da terra, para poder, ó Deus,
em corrente, talvez, ó Deus, um cabo de aço que dá a gente a ter mobilidade até certo lugar, mas o Senhor nos dá libertação completa para poder ser aquilo que o Senhor quer e espera de cada um de nós. Se tem alguém, ó Pai, nessa oportunidade que precisa de libertação, então liberte. Liberte, ó Pai, de forma poderosa. Vem, ó Deus, purificar a célula do corpo para poder ser livre, para não depender de álcool, ou cigarro, ou drogas, ou seja, o que for que mata o corpo, que é a morada do Espírito Santo. Vem, ó Pai, fazer a purificação completa em nossas vidas. E aquele que já foi liberto, o Senhor renovar esta obra de sua vida de forma poderosa e especial. Opera, Senhor Deus, nesta noite, aqui neste lugar, porque nós estamos, ó Deus, na semana da libertação. Esta semana, ó Deus, pelas quais o Senhor preparou para trazer a tua igreja a bênção que liberta, que nos deixa livre para te seguir e servir, para frutificar, para poder crescer, para poder, ó Pai, ser a bênção que o Senhor quer e espera de cada um de nós de forma poderosa. Pai, vai de encontro a cada membro do nosso corpo que já foi ungido, as mãos, a mente, os olhos, o ouvido, o coração, e opera, Senhor, com a tua libertação, porque nós temos, ó Pai, de ter esta libertação. E hoje, ó Deus, com esta semana, a unção na boca, nos lábios, nas cordas vocais, na língua, para que possamos, ó Deus, pronunciar a tua verdade aos homens. Então liberta, ó Pai, de falar palavrões, nome feio, de falar mentiras, de praguejar, amaldiçoar. Então, ó Deus Todo-Poderoso, venha operar o teu milagre. E se o inimigo estiver aproveitando a situação para escravizar, eu dou uma ordem em nome de Jesus, para que ele pague a retirada, deixe a vida, deixe o coração, deixe a mente, deixe os olhos, deixe o ouvido, deixe as mãos dessa pessoa, para que ela seja livre, para ser a bênção do Senhor aqui na terra, em nome de Jesus. Amém. Diga assim: Senhor meu Deus, eu creio sobre a minha vida, em nome de Jesus. Eu dou posse desta libertação concedida à minha vida, ao meu corpo, em nome de Jesus, porque o meu corpo é a morada do teu Espírito. Amém. Amém. Glória. Vamos aplaudir o Senhor, porque Ele opera no lugar que é invocado e pedido. Nós vamos ver a palavra de Deus em Mateus capítulo 12, a partir do versículo 33. Evangelho de Mateus capítulo 12. A partir do versículo 33. Mateus 12, a partir do 33. Torne a árvore boa
e seu fruto será bom. Ou torne a árvore má, e seu fruto será mau. Porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça divina, como vocês podem falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. A pessoa boa tira do tesouro coisas boas, mas as pessoas más do seu mau tesouro tira coisas más. Digo a vocês que no dia do juízo as pessoas dirão ou darão conta de toda palavra inútil que proferirem, porque pelas suas palavras você será justificado e pelas suas palavras você será condenado. Amém. Irmãos, vou me assentar, você está de pé. Irmãos, dentro do trabalho das 7 unções, a unção, como a gente veio mencionando na semana passada, a unção na boca, as cordas vocais e a nossa língua. Sabendo que cada parte do nosso corpo, o inimigo tenta atuar, o inimigo tenta apoderar, ele tenta dominar cada parte do nosso corpo, principalmente essas pelas quais o Senhor nos direcionou para mencionar dentro desta campanha, para que nós poder estar com esta unção poderosa, para poder o Senhor usar cada parte do nosso corpo. E aí vocês estão vendo que é uma ligação, né? Cada membro do nosso corpo. Às vezes a gente fica preocupado que muitos poderiam participar. Tem pessoas, até membros da nossa igreja, que talvez não recebam uma unção sequer. E a minha preocupação como pregador, pastor, líder, é que essa vai fazer falta para eles lá na frente, daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, daqui a um tempo. Vai fazer falta. Sabe por quê? Porque não receberam. Porque não foram, né, preparados para enfrentar o que há de vir. Porque não participaram. Porque se eles vierem, Deus vai falar. Se não vierem, Deus vai continuar falando para quem veio. E a minha preocupação é essa: que tem pessoas que não receberam uma unção sequer. A minha esposa, na sua igreja, ela faz uma campanha na quarta e outra no domingo. Quer dizer, os quarta-feira recebem aquela bênção, né? Recebe aquela bênção que está sendo feita na quarta-feira. Os domingueiros não recebem. Os domingueiros não recebem, porque só vai no domingo na igreja. Ela só vai quarta. Ela está fazendo uma campanha quarta-feira, domingo ela passou. Então quem vai só na quarta não recebe que ela está ministrando no domingo, porque ela está abençoando no domingo. Quer dizer, é a visão dela, o trabalho dela. Como aqui, por exemplo, eu facilito o máximo. Então tem quarta e tem domingo. Mas a gente fica preocupado, irmão, porque tem gente que talvez não recebeu uma unção sequer, porque não veio quarta, também não veio domingo. São 7. Tem gente que recebeu duas. Quem veio, quem sabe, 2 vezes na igreja durante a campanha. Durante a campanha. E eu fico preocupado, porque vai fazer falta para essas pessoas lá na frente. Talvez eles nem vão lembrar. Tomar o Espírito Santo os faça lembrar.
porque não querem receber aquilo que Deus estava falando, orientando, ensinando e ministrando. Quando fazer mal. Então aqui nós vemos o quê? Se torne árvore boa e o seu fruto será bom. Torne-se mal e o seu fruto será mal. Isso quer dizer o quê? Que nós é que temos que decidir, tomar posição, porque Deus respeita o livre-arbítrio de cada pessoa. E dessa que falta demais de culto na igreja. Deus respeita isso. Às vezes já estou em casa. Agora, não, estou cansado. Eu não sei o quê. Mas se fosse para sair de uma festa, chegar em casa, arrumar e ir. Mas se for para vir para a congregação, para a casa do Senhor, a pessoa está desanimada, está cansada. Sabe por quê, irmãos? Porque o coração deles não está cheio das coisas do Senhor. Porque se o coração estivesse cheio, como nós aprendemos, que o coração das mãos de Deus é um coração cheio da palavra, eles iam aprender que descansar é no Senhor. Mas como o coração está vazio, então descansar é ficar assistindo televisão em casa. Que talvez se for parentes seus, você vai chegar em casa, talvez você não assistindo televisão. Não, você chegar em casa. Mas não estava cansado? Por que não foi à igreja? Por que não foi receber a bênção de Deus? Sabe por quê, irmãos? Porque o coração está vazio. Vocês observaram que nós terminamos a semana passada dizendo que a boca fala que o coração está cheio. Só que Deus respeita cada um de nós se nós queremos deixar nosso coração na mão dele ou não. E se a gente não quiser, Deus não vai obrigar. Apocalipse 3:20, eis que estou à porta do bar. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei para cear com você e você comigo. Mas se não abrir, eu continuo batendo até que não tenha mais condições de eu bater. Porque o Senhor vai respeitar aquele que vai lá e abrir a porta da sua vida, do seu coração, o Senhor entrar. Quer dizer, somos nós que temos que tomar posição para que o nosso fruto, ele seja um fruto bom. Porque se nós for bom, o fruto será bom, mas se nós for mal, o fruto será mal. Que é pelo fruto que conhece a árvore. Pelo fruto que a árvore é conhecida através daquilo que nós somos e daquilo que nós fazemos. E a palavra da nossa boca, as palavras da nossa boca, tem que ser palavras que abençoam, palavras que edificam, palavras que levam as pessoas a crescerem, a amadurecerem, e não palavras que levam aquela pessoa à depressão, a quedas, ou às vezes a tristeza. Porque o nosso coração, ele precisa estar verdadeiramente cheio da vontade de Deus, do querer de Deus, do agir de Deus, para que a nossa boca possa pronunciar. Porque através desta bênção na nossa vida, Deus vai mudar ambientes que a gente frequenta, que a gente participa. Deus vai mudar aquele ambiente por causa das nossas palavras que saem da nossa boca. Porque a pessoa que não tem a boca voltada para o Senhor, para a vontade do Pai, o que vai acontecer? Essa pessoa não vai conseguir falar nada. Porque aquilo que sai da nossa boca é o que vai mudar o ambiente onde a gente está, onde a gente frequenta. É essa palavra que a gente vai conseguir alcançar aquela pessoa que precisa de ouvir e aprender as coisas de Deus, que precisam, muitas vezes, o que sai da nossa boca é o que vai ajudar
pessoa? Como tem sido o fruto que você produz diante das pessoas que você vive, mora, que é a sua casa, das pessoas onde você trabalha, do lugar que você participa, escola, trabalho, comunidade, lazer, onde você vai, clube, como tem sido o ambiente quando você chega lá. Você abençoa as pessoas com as palavras que saem da sua boca. Porque a boca vai falar do que o coração está cheio. Que tem pessoas que o coração está cheio de maldade, o coração está cheio de coisa ruim. Então só sai coisa ruim daquela boca. Reclamação, murmuração, questionamento. Só sai coisas que vão entristecer, prejudicar aquela pessoa que está passando por alguma situação. Por quê? Porque ela não sabe falar coisas boas. E quando o coração está cheio de mentira, só sai mentira daquela boca. A pessoa só sabe mentir. E o coração cheio de palavras ruins, palavrões, que a pessoa, assim, em começando, numa conversa de 5, 10 minutos, sai não sei quantas palavras e palavrões que a pessoa fala, naturalmente. Por quê? Porque o coração dessa pessoa está cheio disso. Está cheio disso. E somos nós que decidimos o que vai sair da minha boca. O que vai sair dos meus lábios. Você observa que cada parte da nossa boca que nós consagramos ao Senhor é justamente para que Deus possa usar poderosamente aqui na terra. Sabendo nós que o coração é o ponto principal. Como nós falamos que a mente é o espírito, mas o coração é a alma. São os sentimentos, são decisões que nós tomamos. E Deus respeita cada decisão que a gente toma. Até a decisão de não ter a vida eterna, de não ser salvo. É uma decisão que a pessoa toma. Nesse exato momento, milhões de pessoas estão indo para o inferno. Mas Deus não faz nada para impedir. Deixa eles irem. É o lugar que eles querem ir. Eles querem viver a sua eternidade no sofrimento, então virá. Vai viver no sofrimento. É a decisão tomada. Mas aquele que quer passar a sua vida eterna com o Senhor, ele consegue. Porque aqui na terra a nossa vida é limitada. Alguns até morrem assim, assim. Outros com 1 ano, com menos de 5, com menos de 10, com menos de 20, com menos de 30, com menos de 40. Outros chegam aos 60, 50, outros chegam aos 70, a 80, alguns chegam a 90, 100. Sendo que o nosso tempo aqui, biblicamente, pela palavra do Senhor, é 120 anos. Agora, nós temos uma eternidade para viver com o Senhor. Mas Deus respeita. Quem quer viver a eternidade? Eu? Não. Eu digo não, eu quero viver do meu jeito. Eu não acredito nisso. Então o problema é seu. Porque somos nós que decidimos se a nossa boca vai pronunciar coisas boas. Mas nós temos que tomar cuidado, porque as palavras da nossa boca têm um peso muito grande. Ela tem um peso muito grande. Observe o que diz a partir do 35 até o 37. A pessoa boa tira do tesouro bom coisas boas. Mas a pessoa má do seu mau tesouro tira coisa má. O tesouro é aquilo que a gente descobre. Um tesouro que a gente descobre. E esse tesouro a gente pode também ser
o que a gente acumula. Guarda. Porque o Senhor disse aqui em Provérbios 4:23, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque deles procedem as fontes da vida. Quer dizer, o coração vai proceder as fontes da vida. E o nosso coração é como um tesouro que deve ser guardado, protegido. E se esse tesouro for bom, coisas boas vai ser tirado dele. Mas se o nosso tesouro for mal, coisas más, nós vamos tirar de lá. E ele ainda continua dizendo: digo a vocês que no dia do juízo, quer dizer, no dia de prestação de conta ao Senhor, as pessoas darão conta de toda palavra inútil que foi pronunciada. Quer dizer, a gente dará conta de toda palavra que saiu dos nossos lábios. Porque às vezes a gente acha que a gente está aqui de passagem e que é tudo bem, beleza, é tudo maravilha. Não! A palavra do Senhor, ela vem cobrar de nós o quê? Que no dia do juízo nós teremos que dar conta de toda a palavra que nós mencionamos para nós mesmos, para as pessoas da nossa volta, para as pessoas da nossa família, para as pessoas da igreja, para as pessoas da comunidade. Porque muitas vezes a gente é tão fechado que a gente não conviva ou não conversa com ninguém da nossa rua para dar um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para com os irmãos da paz, oferecer a paz a essas pessoas, que essa paz que a gente sente na alma é justamente que nos faz nos fortalecer, fortalecer os muros à nossa volta, para quando vier o mal, a gente estar bem protegido, bem guardado. Então nós daremos conta de toda a palavra inútil, palavra boa, que a gente falou, lançou, que pronunciamos. Aí no versículo 37, ele chama a nossa atenção dizendo: porque pelas suas palavras você será justificado, e pelas suas palavras você será condenado. Quer dizer, nós podemos ser condenados por aquilo que a gente anda falando por aí, por aquilo que a gente anda dizendo. Por isso que as palavras, irmão, elas devem ser palavras que edificam, palavras que abençoam, palavras que ajudam, palavras que fazem pessoas pensarem, pessoas melhorarem comportamentos e atitudes pelas quais nós vivemos. Na escola bíblica, eu mencionei hoje de manhã, na escola bíblica do domingo, tem uma parte da lição que foi as pessoas falar de um momento que ela sentiu um cuidado de Deus. O cuidado de Deus. A gente sempre, muitas vezes, não entende a pergunta. Qual, durante a sua vida, que você sentiu, no momento, um cuidado de Deus? Aí ele falou, ele é 24 horas nesse momento. Todo mundo sabe disso. Que Deus cuida da gente 24 horas por dia. Mas tem um momento da nossa vida, a gente sente o cuidado de Deus ali, naquela hora, naquele instante. Eu vi até um testemunho que eu já falei aqui algumas vezes, quando eu fui levar a igreja quadrangular há mais de 40 anos, lá para a cidade de Garapé, eu dormia no banco da igreja, que a igreja não tinha condição nem de pagar passagem para mim ir e vir, eu ia de bicicleta na segunda e voltava na sexta-feira para casa, passava o sábado na casa dos meus pais, que eu morava aqui no Milionários, e domingo
voltava de novo, aí tinha dinheiro, eu ia de ônibus e voltava de ônibus no domingo. No domingo. E na segunda eu ia de bicicleta de novo para lá. Ficava lá até sexta-feira dormindo na igreja. E teve um dia que eu fiquei com fome, que eu tomava sopa de macarrão água e sal, era o meu almoço. E a vitamina EPA era a minha janta. Me parece que a vitamina D tinha acabado, porque eu sei que eu não comi nada à noite. E eu acordei de manhã com muita fome, com muita fome. E Deus então tocou no meu coração, pelo meu espírito, que eu fosse na pracinha, lá de Carapé, onde havia uma mercearia, que funcionava tudo ali, lanchonete, padaria, e vendia as coisas lá. Aí eu fui e fiquei lá em frente, do outro lado da rua, em frente àquela padaria, mas com fome. Deus só mandou vir aqui, não tem nenhum sem nada. Aí de repente parece uma pessoa que me pergunta: onde tem um lugar que a gente pode tomar um café aqui? Lanchar? Eu vou descer aí na frente. Essa mercearia aí, ela é tudo. Aí ela é lanchonete, é padaria, tudo. Aí uma pessoa, então eu vou lá, vem comigo. Vem ser minha companhia. Eu falei: eu não tenho dinheiro, não. Eu estou te convidando. E aí eu fui com essa pessoa. Chegou lá, ele perguntou: o que você quer? Eu pedi lá o que eu queria. Ele pediu o que ele queria. Nós comemos. Assim que a gente acabou de comer, ele despediu de mim e saiu. Quando ele saiu, eu peguei e acabei de comer e saí depressa. Pouco segundo, eu saí também para agradecer, não preciso agradecer o moço pelo que ele fez para mim. Olhei para lá, olhei para cá, cadê o moço? Aí o Espírito de Deus disse: foi o meu anjo que eu enviei para te sustentar, para te abençoar. Hoje de manhã, a Margarida, quando eu falei isso, a Margarida falou assim: pastor, comigo aconteceu mais ou menos assim. Quando eu levei minha filha para uma consulta, ela vai ficar internada, eu só podia dar passagem, e aí ela já ficou internada, e aquele grupo todo, aquela coisa toda. Passei então aquele tempo sem almoço, sem janta, sem lanche, sem nada, porque eu não tinha dinheiro. No dia seguinte, à noite, eu estava com fome, com muita fome, e não tinha condição, porque eu não tinha como comprar nada. Aí uma pessoa, só tinha eu lá, acordado, e alguém me chamou com mãe. Aí eu vi, era uma pessoa, uma senhora, falou assim: você quer ficar com o meu lanche? Mãe, por que ficar com o seu lanche? Porque eu já lanchei lá fora. Então, eu já lanchei, já estou cheio. Então, pode ficar com o meu lanche. Aí ela pegou lá e comeu aquele lanche. Aí passou a noite. No dia seguinte, que ela foi agradecer a pessoa, cadê a pessoa? Cadê a pessoa? Foi o cuidado de Deus. O cuidado de Deus. Então, o que a gente falou aqui na escola, domingo, dentro da lição, foi: conta uma experiência que você teve de um cuidado de Deus. De um cuidado de Deus. E eu mencionei sobre José, que ele contou quando esse daí, Emanuel, que não era para cá, roxeou, parece que o pessoal demorava para tirar ele. E ele foi entubado. Foi quase a morte. Mas o José, ele disse: eu me fortalecia no Senhor. Minha esposa estava lá, quebrantada daquela situação. O menino todo cheio de gado de aparelhos. E a gente não podia pôr a mão nele. Não podia tocar. Mas toda vez que eu tinha oportunidade de poder chegar perto, eu chegava no ouvido dele e falava: meu filho, teu pai e tua mãe te amam. Teu pai e tua mãe
te quer muito bem. Teu pai e tua mãe está te esperando você para nós ir embora para casa. Então, todas as vezes que ele chegava lá, ele tinha a oportunidade de falar isso no ouvido da criança, toda entubada. Mas ele disse que um dia, quando ele chega lá, a criança estava, o Emanuel estava respirando por si mesmo. Aleluia. Não tinha um aparelho mais. E aí, ele disse, cada vez ele foi recuperando. Ele foi recuperando. Você fala, seu Manuel, você é forte, valente, guerreiro, mas vencedor. Olha só. Aleluia. São as palavras da nossa boca. Porque nós podemos mudar o ambiente que nós estamos através das nossas palavras. Ou nós melhoramos aquilo, mudamos aquilo para o bom e para o bem, ou nós derrubamos tudo, atrapalhamos tudo com o desespero, com a ansiedade, que ansiedade significa incerteza. Mas o Senhor nos ensina que quando o nosso coração está cheio da palavra, a palavra vem no nosso coração e diz: não ande ansioso de coisa alguma, mas em tudo faça conhecida diante do Senhor, pela petição, pela oração, faça de graça. Faça conhecida diante de Deus o que está acontecendo. Fala com o Pai, conversa com Ele. São as palavras da nossa boca. Isso é tão importante, igreja, que Deus sabe da nossa necessidade antes da gente pedir. Até os fios de cabelo da nossa cabeça estão contados. Ele sabe quantos fios de cabelo nós temos na cabeça, mas Ele espera que a gente fale com Ele, converse com Ele. Que conversar com Deus significa comunhão. A gente fala com Ele em oração e Ele fala com Ele conosco na repetição, na leitura da palavra, na leitura diária, na escola bíblica. Fala conosco nos encontros, nos congressos. Deus vai falando conosco. Então, igreja, as palavras são importantes e necessário. Por isso que os nossos atos têm que estar na mão do Senhor. As nossas cordas vocais têm que estar nas mãos do Senhor. A nossa boca tem que estar ungida ao Senhor, para que no ambiente que a gente chegue, a gente seja um profeta de Deus naquele lugar. A gente possa ser aquele que as nossas palavras são como profecias que vão acontecer. Parece que tudo vai dar errado, está tudo complicado, mas a gente diz: hoje não deu, amanhã vai dar. Essa semana não foi, semana que vem vai ser. Esse ano foi terrível, mas o ano que vem será maravilha. Porque as palavras da boca fazem a mudança da situação e do nosso ambiente. Por isso que nós temos o quê? Que falar. Nós temos que fazer o quê? Que mencionar aquilo que Deus vai falando conosco através da sua palavra, que está onde? No nosso coração, que está na nossa vida. E aí, igreja, nós vamos aprendendo que as palavras da nossa boca devem ser meditação do nosso coração, para serem agradáveis ao nosso Deus, como Ele nos ensina no Salmo 19, versículo 14. Salmo 19, versículo 14, que ele diz assim: as palavras de meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha
e Redentor meu. Tem Bíblia que fala que as palavras da minha boca e o meditar do coração sejam agradáveis à tua presença, porque o Senhor é a rocha minha, o Senhor é o meu Redentor. Inclusive em Corinto nós cantávamos, quando a gente foi para a igreja, há mais de 50 anos atrás, que era mais ou menos assim: que as palavras da minha boca, meditação do meu coração, sejam agradáveis diante de ti, ó Senhor. Que as palavras da minha boca, meditação do meu coração, sejam agradáveis diante de ti, ó Senhor. Então, quer dizer, as palavras que saem da nossa boca e a meditação do nosso coração seja agradável ao Senhor. Por isso que hoje a água que nós vamos tomar, vamos pedir para Deus: Senhor, limpa, consagra minha boca, minha língua, minhas cordas vocais, para que dela, quando pronunciar, saia aquilo que edifique, que abençoa e fortalece aquele que ouve, aquele que estiver para ser ouvido. E assim, irmãos, eu vou fechando a palavra de hoje com o que diz em Isaías, capítulo 52, versículo 7. Para que vocês e eu possamos saber que essa campanha das 7 unções está tudo ligado. Tudo assim, ó, uma coisa ligada à outra. É claro que outros membros do nosso corpo, glândulas, por exemplo, são importantes e necessárias. E se elas não estiverem funcionando, o nosso corpo fica doente. Mas esses 7 lugares que a gente tem mencionado foi as mãos, trabalho, a mente de Cristo, os olhos, visão ampliada, os ouvidos, ouvir. Deuteronômio 28:14 cumprir na nossa vida. Aí depois nós ungimos, o coração, porque ele é o motor de tudo, vai funcionar o nosso corpo, parte do coração, como nós mencionamos, Provérbios 4:23. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Sai do coração. E aí nós vemos em Isaías 52, versículo 7 e versículo 8, como estão ligados tudo que Deus está tratando com a igreja nesses dias. Que nós estamos no penúltimo ano, semana que vem será o último ano da campanha. E qual lugar vai ser ungido? Que está escrito aqui, ó. Quão formosos são sobre os montes os pés dos que anunciam boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião: o seu Deus reina. Eis que o grito dos seus atalaias, eles erguerão a voz e juntos gritarão de alegria, porque com os seus próprios olhos veem o retorno do Senhor a Sião. Então vocês observaram? Viram como que estão ligadas todas as coisas? Quer dizer, a próxima unção que vai acontecer na semana que vem é a unção dos pés. Mas o que está escrito aqui? Como formosos são sobre os montes os pés. De quem? De quem anuncia coisas boas. Então, qual é as coisas boas? Ou coisas boas? É o Evangelho também. Que o Evangelho significa boas novas. Porque a gente tem que sair de casa e pregar e fazer
com as pessoas. Porque aí fora tem um monte de pessoas perdidas que precisam de ouvir o agir de Deus nas suas vidas. Mas como virão se não há quem pregue? Como pode crer se não há quem ensine? Por isso que as nossas palavras poderão nos justificar, mas também as nossas palavras poderão nos condenar. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Senhor Deus, a tua palavra foi trazida e revelada ao nosso coração, e eu te agradeço, para que possa, Deus, a palavra do Senhor ficar gravada nas tábuas do coração e do entendimento de cada pessoa aqui presente. Que as palavras, Senhor, que foi tratada neste culto, fique também no coração de quem está assistindo este culto. Que nesta hora eu consagro estas águas que estão aí do lado do seu aparelho, para que elas se tornem um remédio para a tua saúde, mas a unção que você precisa para praticar aquilo que Deus falou com você, te ensinou, te orientou neste culto, nesta oportunidade, em nome do Senhor Jesus.